Aqui na nossa tela também o texto bíblico, se você estiver com a sua Bíblia, pode acompanhar aí também. A vantagem da Bíblia na mão, que depois fica mais fácil de manter aberto. Então, em Apocalipse, capítulo 5, versículos de 8 a 14. Nós vamos, então, seguir a leitura desse trecho com atenção e com alegria, porque é o Senhor falando no nosso coração coisas tão preciosas para a vida da igreja. Em alguns momentos eu pedi aos irmãos que leiam juntos em voz alta também. Lembre-se que o versículo 7 registra que Jesus, que é o Cordeiro Santo de Deus, tomou o livro na sua mão direita daquele que estava sentado no trono, que é o próprio Senhor Deus. Então, a partir do versículo 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, versículos 9 e 10 juntos, a partir ali do digno: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Vamos juntos aqui esse versículo também? Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, sabedoria, força, honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, todos juntos, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam. Como eles respondiam? Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Nós temos caminhado pela graça de Deus nesse último livro das Sagradas Escrituras e sempre procurando auxílio do Espírito Santo para que a gente possa entender da melhor maneira possível aquilo que está sendo revelado aqui, mas não como uma tarefa até estudantil. Você vai passar a lição de casa e você tem que gravar aquelas informações para uma prova, mas como participantes que são do reino de Deus. Até como já disse aqui tantas outras vezes, procura se colocar mais perto de João, que é quem está sendo usado por Deus para registrar essa revelação. E para que a gente então possa também fazer isso no dia de hoje, eu gostaria de introduzir aqui com uma questão que eu creio que a gente pode dar uma importância, estou usando essa palavra de propósito só para poder repetir ela daqui a pouco, bastante especial. Quais são, talvez, alguns dos acontecimentos mais importantes da sua vida? Talvez você já tenha ouvido algumas pessoas falando assim, talvez você já tenha falado assim, olha, porque isso que aconteceu na minha vida, ou na vida do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu filho, do meu irmão, qual foi a coisa mais importante? Qual foi a coisa mais importante? Eu espero em Jesus que não tenha sido nada diferente do que o dia que Jesus o alcançou com a sua graça e salvação. Você e eu já passamos por momentos espetaculares na nossa vida. Mas nenhum deles é tão importante quanto o dia em que Jesus Cristo nos salvou. Isso não diminui em nada o dia do seu casamento, o dia da sua formatura, o dia em que as chaves da casa própria foram entregues na sua mão. São momentos importantíssimos também.
Mas não tem como nenhum desses momentos ter sido o momento mais importante da nossa vida. Porque não há nada que supere a grandeza do amor, da graça, do poder, do sacrifício de Jesus em nosso favor e em nosso lugar. Eu estou dizendo isso, vejo como problema. Mas eu já disse. Não é esse o problema. Mas é só para a gente poder entender algo tão precioso que está aqui nessa porção dessa riqueza da palavra do Senhor. O que é o mais importante aqui? É o cordeiro. É a raiz de Davi. É o leão da tribo de Judá. Se você volta a sua leitura desde o primeiro versículo do capítulo 1, do capítulo 5, que a gente começou a ler em 3, você consegue ir imaginando um cenário, e aqui o cenário é real, dessa grande reunião, dessa grande assembleia em torno do trono do Senhor, soberano Deus, único e verdadeiro Deus. E cada um dos detalhes que nós temos aqui são assim esplendorosos. É coisa muito bonita, é coisa muito especial. Não tem algo tão belo, tão precioso aqui entre nós, mas sim essa Assembleia Celestial. Cada detalhe que você perceber vai correr o risco de tirar a sua atenção para aquilo que é mais importante. O trono do Senhor e o cordeiro que se aproxima desse trono para pegar o livro em suas mãos é o mais importante. Todas as outras coisas são importantíssimas também, mas não em primeiro lugar. Eu estou dizendo isso porque os versículos que nós vemos agora voltam a nossa atenção para outros seres, para outros acontecimentos que estão próximos de Jesus. Então nós vamos dar a devida importância a cada um desses acontecimentos, a cada uma dessas informações que nós encontramos aqui, mas sem esquecer que o mais importante é que o cordeiro tomou o livro na sua mão direita. Tomou o livro que é o próprio desenrolar da história. É um livro fechado com 7 selos. Ninguém é digno de tomá-lo em suas mãos. Então o Senhor Jesus Cristo aparece. E mesmo esse aparecer é algo tão precioso. Porque eu entendo que a impressão correta não é que ele apareceu agora. Mas é que agora João conseguiu enxergar. Eu tenho dificuldade de comparar uma situação como essa com a de um espetáculo teatral musical. Alguns fazem isso. Como eu tenho dificuldade, eu vou usar só um pouquinho essa ideia. Então você sentou-se numa cadeira muito bem confortável, muito bem localizado naquele grande teatro. Coisa assim, gente chique mesmo, sabe? Você está ali achando talvez pessoa muito importante, que ganhou, conseguiu comprar, é um momento importante ali, é um espetáculo que está todo mundo vendo, e você quer aproveitar cada um dos detalhes. Então você já chegou ali, já está prestando atenção em um monte de coisa, mas não é o que está fazendo. E aí, quando começa esse espetáculo, as cortinas se abrem, aqueles primeiros jogos de luzes, talvez os primeiros atores ou músicos entrando, você já está ali sem fôlego, mas ainda não é o espetáculo, ele só está começando. Quando ele então finalmente começa, qual que é a expectativa agora? É daquele momento do ápice, né? Aquele momento que vai deixar realmente todo mundo extasiado. Se você prestar atenção em todos os detalhes, por mais importantes que eles sejam, e perder na hora que ia ser ali o momento culminante de toda aquela história, eu fui no banheiro. E aliás, eu prestei atenção, o banheiro, muito bem arrumado, por sinal, não estava mal cheiroso, torneiras em ordem, até gostei ali do espelho, vou ver se tem para a gente se perder dentro do banheiro, quando o momento culminante daquela história do espetáculo está acontecendo, eu não falei assim. Agora, veja, eu estou dizendo isso para mostrar que esses outros detalhes também são importantes. Deixei o espetáculo de lado para mostrar que o mais importante é aquilo que Jesus Cristo está fazendo. Mas nós damos atenção às outras coisas que estão registradas aqui, porque o próprio Senhor Deus decidiu registrá-las.
Não tem como a gente dar mais destaque para os 24 anciãos, para os 4 seres viventes, ou para aquela multidão inumerável de anjos. Mas eles têm a sua importância também. Veja o que acontece, então, imediatamente após o Cordeiro Santo, Senhor Jesus Cristo, tomar esse livro em suas mãos. Quando ele fez isso, veja o versículo 8, 9 e 10. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram. E eles se prostraram numa atitude que é de contrição. Quando alguém se prostra diante de alguém, essa pessoa está reconhecendo a honra, a autoridade, o poder que aquela outra pessoa tem. No caso aqui, tanto os seres viventes, de alguma forma, estão representando todo o exército angelical. E também os 24 anciãos, que de alguma forma estão representando toda a igreja, se prostram diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo essa autoridade e reconhecendo então como eles deveriam estar submissos e submetidos a Jesus Cristo. Mas não é apenas uma questão de submissão, de obediência, é de contrição, porque que grande visão eles estão tendo do Senhor Jesus Cristo em toda a sua glória, recebendo inclusive formal e espiritualmente a glória que lhe é devida desde antes da fundação do mundo. Ninguém desperdiçaria uma oportunidade como essa, de ver não um espetáculo, mas algo tão grandioso, o Senhor em toda a sua glória. Então, há a submissão, mas também a contrição, porque quanto mais nós nos deparamos com a realidade de que Deus é um Deus santo, mais nós percebemos o quanto nós não somos santos. Há esse reconhecimento da suprema autoridade do Senhor Jesus Cristo, Deus supremo é, majestoso em glória. E, consequentemente, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Então há essa contrição que faz com que aqueles seres viventes, os anciãos, se prostrem diante do Senhor. Veja que essa também é uma atitude que nós devemos ter com o povo do Senhor. Eles se prostram diante do Senhor, mas eles têm harpas em suas mãos. Nós temos instrumentos musicais que são maravilhosos. Eu tenho que falar do violão e do piano. Alguém já me tocou baixo mesmo. Agora já disse que eu também daria esse destaque por baixo, para você não ficar chateado. Agora, quantos de vocês já viram uma harpa sendo tocada? Sim. Ao vivo e a cor. Se vê na televisão já é uma coisa especial. Já viu, né? Então, era um casal que às vezes ia nos trabalhos de capelineiros e tal. A moça, quando ela chegava com a harpa, ela colocava a harpa assim no chão e já estava tudo tipo, a harpa já aclamava o Deus. Só de ver isso. A gente já tocava isso. Quando tocava, era uma coisa muito especial. Quem está querendo decidir qual que é o instrumento que vai querer tocar, já estou dizendo mais um pouquinho. Se não tiver mais a harpa aqui, eu gosto de bonito. Está bonito do que a gente tem. Vai ficando cada vez mais. Não sei, queria esse instrumento diferente. Vamos para a harpa. Qual que é a ideia aqui? De seres que estão prostrados diante do Senhor e que têm harpas em suas mãos. Será que há algum motivo diferente do louvor e adoração? É essa excelência do louvor e da adoração. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, estão com harpas em suas mãos. Você está prestando atenção naquilo que é mais importante, naquilo que é mais especial. Mas na hora que você vê a harpa na mão de todos esses seres, o que você espera? Que elas não sejam tocadas? Ou você até já começa a ouvir um pouco desse som. Nem tocou ainda a primeira nota, mas já veio, não apenas a mente, mas o coração. E com a certeza de que esse louvor é para o Senhor nosso Deus. Talvez você escuta, talvez uma música,
E você ficou sabendo que o evangelho, por mais que seja um não vem em inglês. Deve ser um louvor bonito, né? Não sabe ali. Vez ou outra a gente vai ver, que a gente até decepciona um pouco. Não era aquilo que a gente esperava. Mas aqui esse louvor é louvor a Deus. E a gente tem não só essa segurança, mas essa alegria. Eles se prostraram em contrição, eles tinham harpas para louvar a Deus, eles estavam com as orações dos santos em taças. E também é algo glorioso. A gente não tem como imaginar isso com uma riqueza muito grande de detalhes e nem de uma comprovação maior do que talvez a gente consiga realmente ter olhando para o texto. Mas para nós percebemos o grande valor disso. Então você fez, espero eu, pelo menos uma oração hoje. Onde ela foi parar? Dentro de uma taça que está sendo segurada por 24 anciãos, 4 seres viventes que estão prostrados, louvando ao Senhor. Então, aqui é como se essas taças fossem apresentadas a quem? A Jesus Cristo. Pense também na seriedade, na profundidade disso. Mãe, mas eu orei e só agora que essa oração vai ser conhecida de Deus, que estava lá na taça, agora que eles estão erguendo a taça, que dia, que horas que vai ser isso? E aí eu não sabendo se você tem que fazer mais oração, menos oração, como é que é isso? Primeiro, que o que nós temos aqui descrito é algo que toca tão de perto e tão poderosamente a eternidade. Nós não estamos lendo o último livro da Bíblia, que às vezes é conhecido como livro da revelação dos últimos tempos, como se fossem coisas que vão acontecer apenas no futuro. Nós temos aqui uma descrição daquilo que acontece na eternidade. E antes que a gente pergunte, quando na eternidade? Na eternidade, não é nem ontem, nem amanhã, nem hoje, é no eterno. Além disso, e aqui, uma das coisas mais gloriosas dessa descrição, essas taças cheias de oração, que inclusive exalam um cheiro, que é o cheiro do incenso, e a gente tem então essa figura lá do Antigo Testamento, quando no tabernáculo, depois do templo, havia os seus sacrifícios diários e rotineiros, mas consagrados ao Senhor, e o incenso que deveria subir naquela ideia de que é como se as orações fossem subindo, e o Senhor, soberano Senhor dos altos céus, inalasse esse cheiro. Veja essa associação do incenso. São orações que agora estão sendo apresentadas a Jesus Cristo. E quando nós oramos no nome de Jesus. Como é que as nossas orações chegam até o trono do Senhor? Por meio de Jesus. Consegue perceber a beleza disso tudo? As nossas orações não são recebidas pelo Senhor de um outro jeito. Elas são apresentadas nessas taças com incenso para o Cordeiro. Nós oramos e vivemos na mediação de Jesus Cristo. Que forma extraordinária o Senhor Deus escolheu para nos mostrar a maneira que nós podemos nos colocar diante dele com confiança. O grande acesso garantido por Jesus Cristo. Tenhamos ousadia em entrar com intrepidez no Santo dos Santos, o texto lá de Hebreus, dizendo essa mesma verdade grandiosa. Ore ao Senhor. Ore sempre. Ore cada vez mais. Será que a taça já encheu? Será que já é o dia de apresentar? Veja que essas orações são recebidas na eternidade, pelo Deus eterno, por meio de Jesus Cristo, que venceu e tomou em suas mãos o livro, que é o desenrolar de toda a história. Não ore um pouquinho, não. Não ore com desconfiança. Não ore com medo. Fale ao Senhor. Aqueles que representam a igreja, o povo do Senhor, estão com essas taças das orações dos santos. Eles se prostram
eles têm essas harpas de louvor, estão com as orações dos santos e eles cantam um novo cântico, comecinho do versículo 9. Cantar, já bem associado aqui com esse louvor das harpas. Veja que é um cântico novo. E não é que obrigatoriamente a letra tenha que ser nova, que a melodia tem que ser nova, que a composição tem que ser algo diferente. Mas nós mesmos experimentamos isso em alguma medida, quando de repente a gente vai cantar uma música muito conhecida, vou usar o exemplo aqui do culto mesmo, é muito conhecido. Mas naquele momento, o seu coração está tão voltado para a glória e majestade do Senhor, que é como se você estivesse cantando de um jeito novo. Tanto que nós cantamos às vezes aquela música baseada no Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Mas como assim? É dos Salmos, está escrito há tanto tempo, milhares de anos. Como é que é novo? Veja que pode ter música nova, não é esse o problema, mas é essa disposição renovada pelo Espírito do Senhor para louvarmos e bendizermos aquele que é o único digno de tomar o livro e abrir os selos. E enquanto os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram com as harpas e as orações dos santos em suas mãos e cantam um novo cântico, uma outra coisa vai acontecer também, não é a mais importante, mas tão importante, bela e gloriosa quanto. Veja o versículo 11 e o versículo 12. Quando além dos 4 seres viventes e os 24 anciãos também, uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares de milhares, vai proclamar em grande voz. Vamos pegar emprestado rapidinho, de novo, aquela ideia do espetáculo. Você está ali, extasiado com tudo que está acontecendo. E você está prestando atenção naquilo que é central, o cordeiro com o livro em suas mãos. Você já fica extremamente emocionado com a atitude dos 4 seres viventes e os 24 anciãos. Mas agora você ouve um som diferente. E quando você vai ouvindo esse som, é como se o som que entra pelos ouvidos fizesse com que os seus olhos se abrissem e você vê que tem um coral. Onde que estava esse coral esse tempo todo? Estava lá. Estava ao redor do trono do soberano Deus e ao redor do trono dos 24 anciãos, ao redor dos 4 seres viventes. Que coral é esse? É o coral de milhões e milhares de milhares de anjos. Veja que eles estavam ao redor do trono. Os anjos não apareceram agora. Eles não estavam perdidos, confusos, não tinham perdido tempo com alguma coisa que não tinha importância e não ficaram presos nos trânsitos. Eles estavam lá. Agora João está vendo. Eles estavam lá, ao redor do trono do soberano Senhor, mas eles estão vivendo conjuntamente com essa vida de adoração dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Eles não são como o Senhor Deus. Eles são como os 4 seres viventes. Eles não são o próprio Deus, mas eles foram criados pelo próprio Deus para louvor e adoração do seu santo e glorioso nome. Então, quando nós vemos aqui, inclusive essa descrição, que são milhões de milhões, milhares de milhares, como é que você consegue imaginar isso? Qual que foi, talvez, a notícia que você viu de alguma coisa especial acontecendo, talvez lá no Vale do Anhangabaú, ou na Paulista? Não sei se você está pensando em show, em festa, ou paralisação, protesto, não sei, mas quando que você viu alguma coisa que reuniu milhões e milhares de milhares? Porque tem aquele inchaço, né? O inchaço do noticiário. Conforme os organizadores da passeata, reuniu 2 milhões de pessoas nas ruas na Avenida Paulista. De acordo com a polícia militar, eram 30 pessoas. Então, eu exagerei aqui a desproporção, mas não dá para saber. Mas mesmo que fosse 2 milhões de pessoas, você consegue dar conta disso? 2 milhões. Quando que você pegou alguma coisa, estava até sem ter o que fazer, foi lá, vou contar aqui
quantas moedas tem? Quando você chegou no número 2 milhões? Nunca. Aqui a gente está falando de 2 milhões? Não. Milhões de milhões não dá para contar. Veja a própria descrição que os astrônomos fazem de vez em quando, quanto à quantidade de estrelas, de constelações. E aí lembra que o próprio Deus prometeu para Abraão que a descendência dele seria mais numerosa do que se podia contar de número de estrelas. Há mais estrelas ou mais grãos de areia no nosso planeta? Conte quantos grãos de areia você consegue contar. E talvez ainda seja um número menor do que a quantidade de anjos que estão presentes aqui. E aí, veja como eu já fiz esse alerta importante para aquilo que a gente dá mais importância. Calma aí. Então, eu vou prestar atenção em anjo por anjo aqui. É tudo igual? É a mesma altura? Como é que é a anatomia aerodinâmica dessas asas? O cabelo é loiro? O olho é azul? Como é que... Não preste tanta atenção assim nos anjos, porque senão você vai perder de vista o Senhor do soberano trono. Mas preste atenção sim neles, no sentido que você pode ver o que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Eles proclamavam com voz forte. Versículo 12, comecinho aí, proclamando em grande voz. Mais uma vez, João mesmo vai ouvir, digno é o cordeiro que foi morto. Proclamando com grande voz, com voz forte. A gente não é obrigado a gritar no culto. A gente não é obrigado a cantar alto. Mesmo quando a gente faz a leitura, se você estiver aí com a garganta meio arranhando, não precisa gritar. Mas quando a gente, inclusive, diz, olha, vamos cantar com força, vamos nos empenhar nessa leitura, é que independente do volume da voz, nós estejamos envolvidos, engajados naquilo que a gente está fazendo. Tem vezes que a gente até está meio com vergonha de pedir um favor, que a gente deixa o pedido sair assim meio que pelo canto da boca, meio envergonhado, também se não ouvir, para não passar vergonha, a gente finge que não falou também. Mas e se é algo que realmente mexe com a gente? Se é algo que realmente arranca aquele sorriso do nosso rosto, porque o coração está transbordando de alegria. A gente pode, inclusive, fazer uma comparação aqui, e a gente está fazendo a comparação só para perceber a grandiosidade do que os anjos estão fazendo aqui. A gente tem que se educar, coração, temor do Senhor e alegria nas bênçãos de Deus. Outro dia lá até com as crianças lá do SAI, que a gente estava cantando o Salmo 100, né? Celebrai com júbilo. O que é júbilo? É uma alegria muito grande, muito intensa. Então, o que é o que faria você pular de alegria? Faria você gritar? Para alguns, é o resultado do jogo de futebol. Não tem problema. Não vai para casa falando assim, o pastor falou que não pode fazer isso. Não faz isso não. Se você quiser ir para casa falando isso, aí, já que vai inventar uns negócios desses, a gente inventa os outros também. Eu vou falar que nem pode jogar bola, nem pode assistir futebol. Se é para falar que o pastor é meio radical, já vamos chutar o pau da barraca. Não tem problema. Mas uma pergunta para a gente se fazer. Será que eu conseguiria esbravejar com intensidade de alegria e júbilo muito maior o fato de ouvir que o Senhor Deus nos salvou, nos redimiu, é o vencedor e um dia voltará? Ficamos quietinhos, tá vendo? E agora eu não posso falar de novo, porque se eu falar de novo vai ser um negócio só fabricado, né? Combinado. Mas isso deve trazer muito mais força na nossa voz do que outras coisas. O que os anjos estão fazendo aqui? Eles estão proclamando com voz forte, em grande voz, digno ao cordeiro. Mesmo quando você for ler, não apenas essa passagem, outras outras, toma cuidado. Não vai ler assim, digno ao cordeiro, não é assim que lê, não é assim que aconteceu. Não é digno ao cordeiro. Não, está dizendo aqui, é a própria dica de Deus para a gente ler a palavra que é dele. Ele já disse antes, porque ele podia falar depois. E eles proclamaram dessa forma em alta voz.
Deixa eu voltar à leitura então. Não, ele já disse antes. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E por mais potência que eu pudesse ter na minha voz, por mais que eu pudesse me especializar na melhor de todas as oratórias, de todo o tempo, nós não conseguiríamos ouvir aqui essa voz portentosa dos anjos ao proclamarem essas belas palavras de louvor e adoração àquele que é o mais importante de tudo que a gente está vendo aqui. Mas veja que quando o Cordeiro Santo toma o livro em suas mãos, e os 4 seres viventes, os 24 anciãos e essa multidão de anjos se reúne nessa proclamação, ainda vai acontecer mais alguma coisa. E aí então nós chegamos ali no versículo 13, quando diz que João ouviu que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Toda criatura no céu. Leia corretamente. Ouça a palavra do Senhor da forma correta. Toda criatura, porque foi o momento em que o Senhor Deus se uniu toda a humanidade para louvar e bendizer a Ele. Não é isso que o texto está dizendo. Porque veja só, toda criatura no céu. Você acha que quando foi escrito isso aqui, a referência era as pessoas que estão no avião agora? Que tem uma quantidade razoavelmente grande de pessoas que estão no avião, está no céu, não está? Mas está dizendo que muitas criaturas que estavam no céu? Ou está falando de toda a criatura? Então você tem que pensar quem está no avião, quem está no foguete. Mas você tem que pensar tantas e tantas aves, pássaros. Todas as criaturas do céu. Se fosse para fazer uma listinha agora com o nome de passarinho, quantos a gente consegue imaginar? Eu acho que talvez um outro aqui consiga chegar no nome de uns 10, 15 passarinhos. Mas de todos... E todos estão dizendo em alto e bom som: o Senhor é digno do nosso louvor e adoração. A gente ouve alguns pássaros cantando de forma tão bonita, a gente não consegue saber qual que é a letra da música que eles estão cantando, né? Mas é bonito. E eles estão cantando para quem? Para Deus. Agora, se você, esse aqui está meio... Eu falo assim, você está com a voz de taquara rachada, né? Não, mas é para Deus também. Mas não apenas aqueles que estão no céu. Toda criatura no céu e na terra. E o texto ainda vai dizer: sobre a terra, debaixo da terra. Então, você consegue pensar pelo menos algumas criaturas que estão sobre a terra? Presente. Pode imaginar a gente aqui. Mas tem mais gente, né? Então, toda criatura que está sobre a terra. Será que agora quem está debaixo da terra é quem está no metrô? Ou está falando das minhocas também? Toda criatura sobre a terra, não apenas seres humanos. Pode pensar o animal que você quiser pensar, agora está incluído também. Mas também debaixo da terra. E aí não pensa só na minhoca. E nem só quem está no metrô. Toda a criatura sobre a terra e debaixo dela. Será que isso é algo importante, algo especial? Eu creio que sim, senão não precisaria de tantos detalhes, porque toda criatura que está no céu, toda criatura sobre a terra e debaixo da terra, mas também toda criatura que está no mar. É só quem está no cruzeiro marítimo agora? Ou são todos os peixes? Toda a criação do Senhor Deus, dizendo: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. Talvez, pelo menos alguns de nós, sejamos pessoas que gostam de silêncio. Muito barulho. Fica quieto um pouco. O som desse vizinho, a moto passando, fazendo barulho lá, silêncio. É muito barulho, começa a ficar confuso na minha cabeça. Esse zumbido, essa zoada. Mas eu creio que João estava ouvindo
os 4 seres viventes, os 24 anciãos, esses milhões de milhões e milhares de anjos, juntamente com toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, cantando louvores ao Senhor, e havia harmonia. Quantas vozes, ou quantos sons, quantas melodias nós conseguiríamos ouvir de forma harmonizada, harmônica, bela aos nossos ouvidos? Não, essa música é bonita, essa também, e essa também, mas uma de cada vez. Não, agora você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar. Mas um de cada vez. Não, aqui toda a criação do Senhor está cantando louvores a Ele. E a harmonia. Dá até para perceber isso porque nós temos a letra do que eles estão dizendo. Então veja, volte ali o seu olhar para o versículo 9 e veja como é que é o começo dessa canção. Digno és. Aí quando nós vemos a outra canção ou a proclamação dos anjos ali do versículo 12 é digno é. E mesmo ali no versículo 13, aquele que está sentado. Não destoa, não discorda, não confunde, mas vai na mesma direção. E tudo isso que nós vemos aqui, que os 4 seres viventes, os 24 anciãos, então aqueles milhões de anjos e toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e nos mares está fazendo, é algo que nos ensina sobre qual deve ser a nossa postura e a nossa atitude diante do Senhor, incluindo a esperança de que Ele é o Deus de toda a glória. E que se ainda não o vemos clara e perfeitamente, esse dia está se aproximando. Veja que com esse tipo de postura e de atitude, nós temos direção para enfrentar os maus momentos da nossa vida, como também para aproveitar bem aquilo que está acontecendo de bom com a gente. Mas a lição que o Senhor nos traz nesse trecho aqui não é apenas de nos mostrar aquilo que a sua própria criação está fazendo para a gente procurar fazer igual. Mais uma vez, o alerta daquilo que é mais importante. Não tire os olhos daquilo que é o mais importante. O mais importante é que o Senhor Jesus Cristo é a nossa salvação. E a única e verdadeira salvação. E então, não é apenas olhar para aquilo que toda a criação está fazendo. Não é apenas saber que toda a criação está adorando ao Senhor. E veja como isso já é tão precioso. Há algo mais. Nós devemos olhar também para essa adoração, para essa proclamação que os 4 seres viventes com os 24 anciãos estão fazendo. E então, todos os anjos, os seus milhões e bilhões de anjos também fazem, e toda a criatura que há em todos os lugares também está fazendo. Não é apenas o que eles fazem, mas agora nós prestarmos atenção à própria canção, adoração e proclamação. Pelo que eles estão adorando ao Senhor. Veja então, mais uma vez, o versículo 9. 4 seres viventes e 24 anciãos. Digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos. Nós te adoramos, porque o Senhor Jesus Cristo é o único Deus de toda a glória, que é capaz de fazer com que a história se desenrole. A ideia aqui de desenrolar é porque é um livro, mas é um pergaminho fechado com seus selos. Quando os selos são abertos, é como se o pergaminho pudesse ser aberto. E uma das afirmações que nós podemos fazer aqui é que é o próprio Senhor Jesus Cristo conduzindo a história como Ele mesmo decidiu, designou. E o único que é digno de fazer isso é Jesus Cristo. Esse é um dos motivos da adoração. Hoje fez o calor que fez, ou o frio que está fazendo, ou que vai fazer, porque essa é a vontade. Essa foi a decisão do próprio Deus. A maneira como nós somos conduzidos no Evangelho aconteceu desse jeitinho, porque foi dessa maneira, foi esse o modo que o Senhor escolheu para nos trazer paz e salvação. Cada um dos acontecimentos da história está na sua mão. E mesmo quando nós vemos situações de calamidade, de caos,
Nós temos a segurança de que isso não foge ao controle do próprio Senhor Jesus Cristo. Digno és. Um outro motivo pelo qual os 4 seres viventes, os 24 anciãos, estão adorando e proclamando ao Senhor Jesus Cristo é que nele está a redenção. Ele é digno de abrir os selos, porque ele foi morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O Senhor Jesus Cristo é digno, porque Ele trouxe a graça da salvação à nossa vida. Ele nos comprou com precioso sangue. Veja, inclusive, como, entre outras coisas tão belas e importantes, isso nos prepara para a Santa Ceia do Senhor, quando receberemos o cálice de vinho, que é símbolo do sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor. Foi hoje pela manhã que cantamos, eu não tive, né? Vocês cantaram. A música Alto Preço. A salvação é de graça para a gente, mas para Jesus custou um alto preço. Ele nos comprou com seu precioso sangue. E veja que esse ato de nos redimir, de nos resgatar, nos traz para fazermos parte do povo que pertence a Ele. E esse povo tem gente de todas as tribos, todas as línguas, todos os povos, todas as nações que são constituídos por Deus como reinos e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Mesmo sem usarmos todo o nosso tempo aqui nessa noite para estudar e expor uma doutrina, eu creio que é importante fazermos essa afirmação. É a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. O acesso que cada um de nós tem a Deus é por meio de Jesus Cristo. Todos os privilégios da vida cristã que você pode desfrutar por causa de Jesus Cristo. Todos os direitos e responsabilidades, deveres que você tem em Jesus Cristo devem ser plenamente usados para a glória do Senhor. Ou em outras palavras, a sua comunhão com Deus não é mais importante quando você ouve o pastor. Porque o pastor tem o mesmo acesso que você até Deus. Ou a igreja não cresce quando o conselho da igreja é uma liderança de grande consagração, então é como se essa liderança carregasse o restante da igreja nas costas para que as coisas pudessem acontecer de forma abençoada. O mesmo acesso, o mesmo privilégio, o mesmo dever, a mesma responsabilidade. Nós somos chamados por Deus como reino e sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou, que nos resgatou. Nós todos, não é apenas o evangelista, não é apenas o missionário, não é apenas quem sentou mais atrás ou quem sentou mais na frente, todos nós. Não olhe para outras pessoas apenas como pessoas que o Senhor tem usado para trazer crescimento espiritual à sua vida. Dê graças a Deus por isso. Valorize isso, mas não apenas a isso. Vá você mesmo, e eu e cada um de nós, usufruir, buscar, desfrutar mais dessa graça do Senhor. Quero agradecer, meu irmão, quero agradecer, minha irmã, porque você tem sido bênção de Deus na minha vida, para a minha consagração espiritual. Mas eu também estou buscando isso na minha vida de oração, de vida devocional, de obediência ao Senhor. O irmãozinho não estava ali para conduzir a música, ou abrir a porta, ou trazer a mensagem. Aí parece que ficou faltando alguma coisa. Ficou faltando a alegria da comunhão cristã, mas a sua vida pode ser edificada, pode ser transformada. Tem momentos em que o Senhor vai nos usar e o pastor nem vai estar perto. Tem horas que Deus vai usar o povo de Deus para abençoar a vida daquele que é o pastor. Não fique esperando por um acontecimento extraordinário, por um líder em especial, por alguma coisa que seja fora do comum, quando todos nós temos esse acesso porque fomos igualmente resgatados. Nós somos igualmente comprados por esse precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. A adoração e a proclamação, que também essa multidão imensa e inumerável de anjos faz,
é porque, veja agora mais uma vez o versículo 12, o cordeiro foi morto. Essa é a morte expiatória que apenas Jesus Cristo pode oferecer para nós. Então, com a morte dele, o nosso pecado é perdoado. Nós somos libertados do pecado. E então, apenas a glória é de Jesus. Jesus é aquele que deve receber, como nós vemos aqui, o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Talvez você nunca tenha tido qualquer problema, não tenha qualquer desejo de poder. Talvez você seja uma pessoa que nunca foi apegada a qualquer tipo de riqueza. Mas veja que não apenas poder ou riqueza são coisas que o Senhor Jesus Cristo merece. Ele merece todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Gaste tempo. Use bem o seu tempo, inclusive percebendo como isso impacta a nossa vida. Porque esse louvor está sendo oferecido a Deus. E eu vejo que é um louvor que eu também devo oferecer a Deus. Mas, quando eu examino a minha vida, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de ter. Sabedoria, por exemplo. Ou, eu até não preciso ter sabedoria. De repente é suficiente para alguns, se as outras pessoas acharem que a gente é sábio. E isso não é tanto desejar sabedoria, é desejar honra. Ou o mesmo ponto aqui, de uma outra maneira. Por que às vezes a gente fica extremamente injuriado, às vezes até violento, porque alguém nos desrespeitou? Não adianta a gente falar assim, eu mereço respeito, todo mundo merece respeito. Tem vezes é que é porque a gente não está honrando a Deus como deveria honrar. Quando a gente não honra a Deus como ele deveria ser honrado, então outros devem receber honra. Então vou escolher aqui quem que deve receber mais honra aqui. Eu e eu. Aí você me desrespeita. E aí como é que eu vou reagir com você? Eu estava errado, eu deveria estar honrando a Deus. Honre a Deus. Honre a Jesus Cristo como ele deve ser honrado. E até quando nos desrespeitarem, a gente vai continuar fazendo o quê? Proclamando com grande voz: digno é o cordeiro que foi morto. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele merece o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Veja então essa outra proclamação, esse cântico do versículo 13. E perceba que essa adoração e proclamação que estão descritas aqui ao longo de boa parte desse capítulo 5 acontecem por esse reconhecimento de que o Senhor é soberano. Aquele que está sentado no trono é autoridade. Então, um exemplo que talvez esteja é memória de noticiário isso, de alguns de nós, né? Teve uma coroação dias atrás aí, né? Lá na Inglaterra. Aí, de repente você viu lá como é que é o trono. Né? E pelo menos alguns devem ter achado ser uma coisa assim muito bela, muito especial. O trono do Senhor é incomparavelmente melhor, mais rico, mais cheio de autoridade. Ele é o soberano Deus. Adore ao Senhor. Louve a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida, mas não esqueça que não é apenas aquilo que Ele faz por mim e por você, mas o trono onde Ele está assentado, que demonstra a sua grande e infinita autoridade e soberania sobre toda a criação, toda a criatura está louvando e proclamando que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. E veja que esse louvor é um louvor que é eterno. Eu já havia dito que essa assembleia, que não é apenas angelical, mas de toda a criação do Senhor, é algo que está na esfera da eternidade. Mas veja agora como toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, está dizendo: aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos fazer pelo menos uma parte dessa contagem.
pelos séculos dos séculos. Então é pelos séculos dos séculos. Tem que ser pelos séculos dos séculos. Tem que ser pelos séculos dos séculos. Tem que ser pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Não tem começo, não tem fim. O louvor que o Senhor Jesus Cristo merece é um louvor de toda a eternidade. Houve um dia, que grandioso dia, em que nós começamos a louvar a Jesus Cristo. A Jesus Cristo, que é merecedor de um louvor de toda a eternidade. Ele não começou a ser louvado no dia que a gente começou a louvar. O louvor, como a glória, a honra, o domínio, já era dele antes de nós sequer existirmos. E mesmo que chegue aquele dia em que talvez nós paremos de respirar, nosso coração pare de bater, nós sejamos enterrados. Alguém pensa, esse agora não consegue mais louvar a Deus não, porque está lá enterrado. Estaremos junto a Jesus Cristo. Fazendo o quê? Proclamando com grande voz, dizendo, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro. Seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E então, os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Os 4 seres viventes respondiam. Qual é a nossa resposta? Eu não sou 4 seres viventes, não sou nenhum dos seres viventes, mas há uma resposta para nós darmos aqui. Nós estamos vendo, pela graça tão maravilhosa do Senhor, qual é a resposta dos 4 seres viventes. E mesmo essa reação dos anciãos. Qual é a nossa resposta? A nossa resposta é como a dos 4 seres viventes quando disseram amém. Amém não é só o jeito de acabar a oração. Até porque poderia acabar de outras maneiras. Amém é assim seja, como o Senhor designou. Que a vontade perfeita e soberana do Senhor seja cumprida em nossa vida. Amém. O que você deseja para a sua vida? Se o que você deseja para a sua vida, ou eu desejo para a minha vida, não tiver nada a ver com louvor e adoração, tem alguma coisa errada. Aliás, muitas vezes nós não ficamos bagunçados com um monte de problema nosso, porque a gente queria alguma coisa, e a gente até pediu a Deus, mas a gente não se importou, não lembrou, não deu conta que o Senhor era merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu pedi a bênção de Deus. Mas você estava interessado em você. Mas eu pedi a ajuda dele. Mas você estava preocupado com as suas coisas. Mas eu achei que isso ia agradar a Deus. Mas você achou. Você não disse amém. Você pode ouvir a palavra do Senhor com revelação tão preciosa como nós temos aqui, dizer amém. Você pode cantar um louvor com uma bela mensagem de louvor e adoração e ao final dizer amém. Você pode participar de um culto com a bênção do Senhor e ao final desse culto dizer amém. Você pode pagar suas contas. Você pode se comportar bem lá no trem lotado. Você pode, na hora que trupicar naquele buraco que está lá na sua rua, dizer amém. Não, aí eu caio da graça, né? Será que tudo que eu faço, tudo que eu desejo, tudo que eu penso, eu poderia dizer amém? Que o Senhor seja louvado com isso. Eu tive um pensamento maldoso. Não dá para falar nem. Deus, eu vi ali o que aconteceu ali com aquelas pessoas, eu estou até sorrindo mais bonito agora. Eu também queria isso para minha vida. Não dá para falar amém para isso também, não. Veja como esse amém deve fazer a gente examinar o nosso coração, o que nós desejamos. Eu quero dizer amém para cada um dos meus pensamentos. Cada uma das minhas intenções, cada uma das minhas realizações, cada um dos projetos da minha vida, eu quero poder dizer amém. Louvado seja o Senhor, assim seja. Certamente aqui há a aprovação do Senhor. Será que essa é a minha condição num momento como esse? Qual que é a nossa resposta? Os anciãos prostravam-se. Qual que é o nosso momento, o nosso espaço de contrição? Não é apenas quando a gente lê a Bíblia, ou quando a gente ora, ou até quando a gente canta uma música, mas aquele espaço na nossa vida,
que a gente separa para olhar até com certo temor, mas coragem do Espírito Santo também, para dentro de nós, porque a gente sabe que vai encontrar coisa ali que não presta, coisa que é ruim, coisa que nos envergonha, coisas que envergonham a Cristo, mas nós, fielmente ao Senhor, dedicamos esse espaço, esse momento da nossa vida, dia após dia, semana após semana, para nos examinarmos à luz da palavra do Senhor, e com contrição nós nos prostramos. O cristão, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que nunca consegue andar tão em pé, tão erguida, tão errada, porque vez após vez, pelo Espírito Santo do Senhor, ela se depara com as suas próprias falhas, com a própria carência de perdão e avivamento do Senhor. Quantas vezes nós negligenciamos esses momentos de contrição, de arrependimento, de autoexame de acordo com a palavra do Senhor? Qual é a nossa resposta diante disso que o Senhor tem nos revelado? Eles se prostraram e adoraram. Como fazer isso? Pessoal e comunitariamente. Ah, ok, eu devo adorar mais ao Senhor, eu vou procurar estar mais frequente nos momentos de culto e vou valorizar isso. Ótimo! Louvado seja o Senhor por essa atitude. Faça isso mesmo. E faça isso em comunhão com os outros. Porque não, porque lá está tendo um culto, eu entro lá, canto as mesmas músicas, acompanho as orações e depois sai. Não, é em comunhão. Eu tenho vantagens às vezes que você tem que fazer esforço diferente do meu. Eu estou olhando aqui, todo mundo praticamente, rosto no rosto. E vocês estão vendo nuca no rosto. Né? Você não sabe como é que está o sorriso ou o choro de quem está na sua frente, mas se o cabelo está arrumado ou bagunçado, você sabe. Será que então a gente simplesmente ficar em pé e cantar a música junto é comunhão? Ou a gente tem que aprender a se amar para adorar ao Senhor em comunhão? Estava todo mundo lá. Já pensou? Estava lá o corintiano, o palmeirense, o são paulino, o gremista, todo mundo. E adorando, afinado, bonito, em harmonia. Por quê? O time não era o mais importante. Estou usando futebol, mas teria tantas outras coisas que às vezes nos mantém distantes uns dos outros. E um dia, eu e você vamos participar desse grande coral. Volta lá rapidinho no espetáculo. Agora você não está sentado lá no lugar VIP do teatro. Você faz parte. A gente vai estar afinado com os nossos irmãos ao nosso redor? Ou está mais fácil a gente afinar nossa voz lá com a arara azul, com o papagaio, do que com o irmãozinho e irmãzinha que está perto da gente aqui? A adoração que deve ser comunitária. Mas até para que isso aconteça, dia a dia eu devo adorar a Deus com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu tenho. Então há uma resposta que eu e você devemos dar que é pessoal. O que eu farei, independentemente de qualquer outro, mas aquilo que eu também farei junto com o povo de Deus. A nossa resposta inclui a maneira como nós vamos continuar seguindo o Cordeiro. Como nós vamos esperar, é de esperança mesmo, aquilo que o Cordeiro fará a seguir. O que o Cordeiro fará a seguir? Tem que ler o capítulo 6. Então já estou deixando preparado aqui para a próxima vez que a gente puder voltar para o texto, se Jesus não voltar antes. Mas não é apenas ler o capítulo 6. O que Jesus Cristo fará agora? E agora? E ainda hoje? E no decorrer dessa semana? No decorrer desse mês? A nossa resposta é de atenção àquilo que o Cordeiro Santo está fazendo. E essa é das coisas mais importantes para a nossa vida. Responda ao Senhor com compromisso de desejar aquilo que agrada a Ele, de viver uma vida que também é de contrição,
de adorar ao Senhor de forma pessoal, mas crescendo na comunhão com o povo do Senhor e tendo esperança cada vez maior daquilo que Jesus Cristo está fazendo e está por fazer a cada dia, a cada momento, para a sua própria honra e glória, porque Ele é o único que é digno de receber todo louvor e adoração, glória, honra, domínio pelos séculos dos séculos. Vamos responder ao Senhor, orando a Ele nesse momento. Feche seus olhos, baixe sua cabeça e ore ao Senhor. Eu farei uma oração em voz alta daqui a pouco também. Ó nosso Deus, nós louvamos a Jesus Cristo, que é o único que é digno da nossa adoração. É diante dele que nós nos prostramos. É para ele que nós queremos cantar. É honrando a ele que nós queremos viver cada momento da nossa vida. Nós pedimos perdão ao Senhor, porque muitas vezes a gente tem voltado a nossa atenção para aquilo que nós mesmos achamos importante. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor nos dá esse vislumbre da glória do Senhor, desse soberano trono, com o Senhor Jesus Cristo, conduzindo toda a história, que inclui a nossa salvação. E queremos bem dizer ao Senhor, com essa oração, com o momento em que receberemos o pão e o vinho, cantando ao Senhor, vivendo como igreja de Jesus Cristo, mas também com cada uma das atitudes do nosso coração, em cada um dos momentos da nossa vida, com cada um dos acontecimentos que nós ansiamos ou que são inesperados, talvez até desajustados num primeiro momento para a gente. Queremos contemplar toda a Tua criação, louvando e bendizendo ao Senhor, em grande e forte voz, e saber que fazemos parte disso, não por honra, o respeito, capacidade nossa, mas pela Tua graça tão maravilhosa derramada sobre a nossa vida. Queremos, ó Deus, nos ocupar com aquilo que é excelente, sem perder de vista aquilo que é mais do que excelente, o Senhor Jesus Cristo. É o Cordeiro que venceu a morte, que comprou a cada um de nós com precioso sangue, para nos fazer povo Teu, que louva, que adora, que testemunha, que proclama e que aguarda o dia do retorno glorioso, quando estaremos perfeitamente com o Senhor em louvor e adoração. Por isso nós agradecemos ao Senhor e pedimos Tua bênção sobre a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé. E a semelhança das canções que nós vemos aqui em Apocalipse 5. Cantar aquele que é digno, digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o nosso louvor e adoração. Senhor,